Boa tarde, meu irmão. Bom dia, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo nesse dia. Que Deus esteja abençoando a tua vida, a minha vida, nos ensinando, nos instruindo através da sua palavra. Estou aqui com o intuito hoje de trazer uma palavra, mas que tem nas últimas 2 semanas, são dois textos que tem meio inquietado aí. Eu estou trazendo esse primeiro vídeo no primeiro texto. Depois, durante a semana, vai sair mais um com outro tema aí. Que tem me inquietado bastante as últimas 2 semanas aí que estamos vivendo, tanto em situações do nosso país, em política, ouvindo os comentários, em internet. E eu quis esse tema justamente para advertirmos sobre como nós devemos nos portar como cristão, né? Porque nossa palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. E quando nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos aquela nação. Nós representamos aquele reino, o interesse daquele reino. Então nós temos que agir de acordo com aquilo que o reino quer que nós fizemos. Nós, como cristãos, nós somos representantes de Jesus Cristo. Não representante de Deus aqui na terra, do reino. Não. Então nós temos que nos portar como tal, e às vezes o nosso testemunho, ele não precisamos nem falar palavras, o nosso testemunho ele ser entendido, compreendido e aceito às vezes. Porque muitas vezes nós temos que falar e fazer aquilo que falamos, praticar aquilo que nós fizemos, que nós falamos, que nós ensinamos, orientamos ou que aprendemos através da palavra de Deus. E um dos temas que Deus tocou no meu coração nas últimas 2 semanas aí, vem baseado no questionário aquele que alguns amigos meus que receberam aí para responder, né, que está com o tema Por que abandonar ou trocar a igreja, né? Eu fiz esse questionário e mandei para alguns amigos conhecidos. 32 pessoas já responderam, preciso de mais algumas ainda. Mandei para alguns pastores também que me responderam. Não só da minha cidade natal, aqui onde eu estou hoje, né, mas mandei para Livramento, mandei para outras cidades do estado do Rio Grande do Sul, aí, até um pouco para fora aí, do Rio Grande do Sul, e muitos me responderam. E eu analisando todas essas respostas que até esse momento eu tive, percebi que as respostas são as mesmas e os problemas são os mesmos. Olhando na parte pastoral também, os problemas são os mesmos e as respostas são as mesmas. Não igual, né? Mas algum diverge alguma coisa, mas o princípio geral é isso. Interessante, né? Mesmo distante de onde eu moro, em outra localidade, as pessoas têm as mesmas dificuldades, mesmos problemas, mesmas situações. Mas o tema que eu trago hoje, amados, é justamente nós voltarmos para nós mesmos hoje, analisarmos a nossa vida e percebermos que o tema é não sejamos pedra de tropeço. Essa palavra que veio para mim há 2 semanas atrás, aí que eu já estou meditando essa palavra. Que Jesus ele adverte realmente contra principalmente o tropeço dos pequenos que creem nele, né? O texto que eu trouxe aqui é um dos textos, né? Está no livro de Mateus capítulo 18. O versículo é o 7 e 8, mas eu vou ler desde o começo, desde o 1 ali, só para nós entendermos o contexto aqui. Naquela hora chegaram a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como crianças,
de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas aquele que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. E eu quero já ler o próximo aqui para a gente. O livro de Lucas, capítulo 17, ele diz assim: ele fala ali sobre Jesus da instrução sobre o perdão e a fé. Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra do moinho e fosse lançado ao mar do que fizer tropeçar um desses pequeninos. Amém? E depois nós vamos lá para o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 14. A gente percebe que aqui são duas igrejas. Jesus ensinando, Paulo agora ensina aqui aos romanos, e nós vamos ler mais uma passagem no livro de Corinto, que é outra igreja, onde que o Paulo traz mais ou menos o mesmo tema que está aqui no livro de Romanos, capítulo 14, que ele fala sobre alimentação. Pode ser uma coisa simples, mas na época tinha um grande problema, né, dentro da igreja sobre isso, esse tema e esse assunto de comer comidas. Não vou trazer bem o contexto aqui, porque não é esse o objetivo, mas só para nós contextualizar aqui. Pessoas que eles comiam comida que era consagrada a ídolos, lá eles compravam e vendiam, né, no comércio, eles compravam e acabavam comendo. Coríntios também tinha esse problema. Mais sobre Corinto, né, que fala sobre isso. E Paulo traz isso para esse texto aqui. Olha, fala no 14, 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo do vosso irmão. No 15. Pois se a tua comida se entristece o teu irmão, já não andas segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida a quem por Cristo morreu. Vamos lá para o 19. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. 20. 14 e 20. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. E, na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. O 23. Mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Aqui Paulo faz uma advertência justamente sobre a comida, que às vezes pode ser uma coisa simples, né, mas que pode levar alguém ao tropeço, a sair, a perder a fé, a perder a obra. E a obra não é nossa. Nós temos que cuidar os mais fracos, né, os que estão começando na fé, que estão assim se alinhando, né? Nós que somos mais maduros, assim, vou dizer a palavra exata, nós temos que cuidar isso. Se pela comida nós podemos fazer, naquela época podia fazer alguém pecar, imagina pelos escândalos que a gente vê hoje, pelas atitudes que a gente vê de irmãos dentro da igreja, por pessoas que se dizem que são responsáveis, que são líderes, os que têm algum cargo ou que têm alguma função dentro do ministério, dentro de uma igreja, se posicionam desta maneira
em relação aos mais fracos. E a pessoa acaba se perdendo por aí. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para condenar. Estou aqui para falar sobre a palavra. Por que eu trago esse tema aqui, que não sejamos pedra de tropeço? Porque isso veio para me ensinar também, porque hoje a gente trabalha com o nosso ministério, nós temos um projeto social aqui na igreja, todas as sextas-feiras a gente abre para doação de roupa, a partir das 9 da manhã até as 5, e a gente doa a roupa e depois de tarde tem culto. E a gente lida com pessoas que chegam ali que são de outros tipos de religiões, enfim, que veio ali pegar uma roupa. Não é uma roupa que a gente está doando ali, mas o propósito principal não é só roupa, é nós levar a palavra, nós evangelizarmos, nós usarmos esse meio como ferramenta para alcançar vidas. E às vezes a nossa atitude, às vezes, em vez de nós ganharmos alma, nós estamos expelindo almas. Eu trago isso porque aconteceu um incidente comigo, lá no começo do projeto social, 4 anos atrás, e onde uma atitude que eu estou falando por mim, por isso que eu estou aqui expondo isso e falando que às vezes nós temos que cuidar isso que nós falamos. Eu não estou falando o que o outro fez, o que fulano fez, o que o Bertano fez, não estou falando que foi pastor, que foi diácono, estou falando que eu fiz. Né? Foi um incidente que aconteceu no ministério, na vez que eu estava ali, e isso me entristeceu muito, e o Espírito Santo me cobrou isso. A atitude que nós temos que ter essa visão de ser humilde e nós transformar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Eu posso errar, não sou perfeito, eu sou ser humano também, mas isso foi cobrado, o Espírito me cobrou muito, e isso tem me lapidado todos os dias para mim, cada vez mais eu cuidar essa prática, para mim não ser uma pedra de tropeço, aonde ali eu estou fazendo uma obra social. E ainda por cima, às vezes, cometo erros. Então, essa palavra de hoje, justamente, primeiramente, para mim, como ali responsável por aquele projeto. Eu agradeço o pastor Dodi, que é o meu pastor, não sei se ele vai ver, mas agradeço pela oportunidade que ele me deu de estarmos ali com o ministério, com a porta ali. A gente trata muitas pessoas que chegam com várias situações ali, com outras crenças, com outra cultura, até outros irmãos de outro ministério, né, que chegam ali para pegar roupa. Que nós não sejamos ali um canal para destruir, sim, viremos ali para edificar. Porque o nosso objetivo ali principal é justamente isso, é nós evangelizarmos, falarmos do amor de Deus. Hoje a igreja está desacreditada da fé, acreditada das coisas que a gente se vê pelas mídias da televisão, da internet, do Facebook. A gente vê liderança falando mal do outro, que isso é o melhor ou aquele é melhor, dando mau testemunhos de tudo que é falado aí na mídia, enfim. As pessoas às vezes perderam a credibilidade da igreja, e às vezes tu passa muito tempo tentando construir isso, né? Dizer que não é assim, que não são todos assim, não são todos assim. Tem pastores que realmente pregam a verdade por aí, né? Continuam sendo aqueles fiéis, né? Deus tem usado, tem levantado uma igreja, tem igreja doente, tem igreja sadia. Mas nós temos que rever aonde que nós entramos nesse contexto. Eu trago para os meus amigos que estão assistindo aqui, que vão assistir, né? Falando por mim, né? Eu tenho que rever meu conceito. Porque eu posso ser, quem sabe, uma pedra de tropeço para a vida de alguém que chega ali, ou de até um irmão da própria igreja que eu pertenço hoje. Eu não quero ser. Quando começou o projeto, foi uma das palavras agora que me veio à memória, que eu falei com o meu pastor, o pastor Rodir, que eu não queria ser pedra de tropeço no ministério. Se era para ser, a gente ia se seguir com o projeto, senão a gente ia parar. E justamente isso, porque o objetivo da obra, a obra não é minha, a obra é de Deus. A obra tem que continuar crescendo, alcançando vidas, salvando, levando a palavra, a verdade. Se eu vou olhar para o meu passado, então eu sou errado em muitas coisas que eu fiz.
Mas hoje, como eu tenho Cristo, estou cada vez mais me lapidando para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa a ser diferenciada. Cometi erros, né? Cometi erros na minha juventude, cometi erros depois que eu casei, né? Eu continuo, só que eu tento cada vez mais fazer que isso não seja uma pedra de tropeço para ninguém. Que nem aqui a palavra diz que não podemos... o Paulo fala sobre a comida aqui. Ali em Coríntios também ele vai falar também, ali em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, ali, ele vai falar sobre a comida. Porque existia divisão. Os mais fracos estavam sendo escandalizados porque o mais forte estava comendo esse tipo de comida. E eles diziam, como é que vão comer? E olha só o que o Paulo orienta pelos mais maduros. Se isso está escandalizando o teu irmão, tu não faz, tu não come. Imagina, a comida se escandaliza o teu irmão, eles tinham a cultura lá que não podia se contaminar com esse tipo de iguarias. Então se contamina, depois Paulo fala, não é comida, porque tudo foi Deus que criou, tudo é santo, tu ora, tu consagra, tu come. Ora para Deus ali, pede consagração daquele alimento, ali não vai te fazer mal nenhum. Mas o escândalo que pode levar aquele que está começando, que não está entendendo na fé, a cair, a desistir da obra, desistir da palavra, desistir da igreja. Aquele lá prega uma coisa e faz outra. Isso acontecia, pregava sobre os alimentos impuros, mas ia lá e comia. Depois teve o entendimento que não, que tudo era consagrado para Deus, Deus fez tudo. Então é isso que nós temos que entender, é isso que Paulo está trazendo aqui, que não é pela comida. Então, interessante que ele vai mais além ainda. Se isso escandaliza, não faça. Como é que podemos entender isso? Né? Como é que se isso vai escandalizar alguém, não pratica? Interessante, né? Interessante que às vezes a gente tem que parar, refletir sobre a palavra e ver o que ele quer falar para nós, né? O que significa uma pedra de tropeço na vida de alguém? Eu botei aqui um significado: simboliza qualquer ação ou atitude que leva o outro a tropeçar ou abandonar a fé, como ídolos vazios ou julgamentos precipitados. Então, os grandes objetivos lá, comparando o 1 Coríntios capítulo 9, ali, Paulo alerta ali os fortes na fé, né, sobre a liberdade de comer a carne idolatrada a ídolos, que pode destruir o fraco. Ele prioriza o amor, né? O nosso pastor pregou lá fora ontem, na Bárbara Ribeiro, sobre o amor, que eu achei bem relevante a palavra, foi bem poderosa para aquele tipo de assunto. O amor suporta tudo, tolera tudo, né? E às vezes nós não toleramos isso. Eu quero trazer aqui também uma palavra, para nós já estar encerrando aqui já quase esse vídeo, que lá no livro de Efésios, só nós temos que entender que nós muitas vezes podemos estar pensando que nós estamos edificando alguém e nós estamos repelindo essa pessoa da igreja. O nosso papel é justamente esse, é trazer de volta aquilo que o mundo aí fora tem se fazendo as pessoas se perderem muitas vezes. Eu falei sobre as mídias hoje, que os políticos aí, pastores falando de pastores, escandaliza o evangelho de uma maneira tão profunda que as pessoas perdem a credibilidade por completo dentro da igreja. Às vezes é difícil a gente conquistar alguém que vá para a igreja, mas é mais fácil alguém tirar da igreja do que entrar. Porque o mundo aí fora ele proporciona muitas coisas.
E nós, como Evangelho, temos que dar um verdadeiro testemunho disso aí, para que não escandalizemos aquele que está começando na fé, aquele que está se firmando. E olha só o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 4. E olha o que é falado, o que o apóstolo Paulo fala. Eu tenho um título aqui do tema principal não desse versículo, mas do assunto aqui: despirmos da nossa velha natureza e revestirmos de uma nova natureza. 4:29 ele fala uma palavra assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Que não saia da nossa boca palavras torpes. E isso nós temos que cuidar muito, porque às vezes nós podemos estar falando algo que é do nosso achismo e não daquilo que Deus quer. Isso nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que pregar o que a palavra realmente ela diz que é para ser pregada e não inventar coisas que a Bíblia não tem. As palavras devem ser úteis, edificantes, que fortaleçam as pessoas, que não diminuem ou que machucam. O objetivo tem que ser um ato de bondade, né, principalmente, encorajamento e bênção para quem nos ouve. Evitar xingamentos, mentiras, fofocas, palavras sujas ou qualquer outro tipo de linguagem que seja indecorosa, né? Que seja, ou que venha trazer prejuízo para alguém. Esse ano de 2026 eu quero que Deus me restabeleça, me coloque, que me ajude, o modo de eu falar, o modo de eu agir, que me transforme dessa maneira. Que eu venha falar palavras que venham para edificar. E tirar todo tipo de conversas alheias que não venham para somar no reino, que não venham para somar na minha vida. Eu estou com esse objetivo a partir de 2026, que venha mudar, que Deus venha se eu venha cometer algum erro, que venha me corrigir, venha me ajustar para isso. Para mim ser uma pessoa melhor, para mim ser um servo melhor, para mim ser um obreiro melhor. Estou tentando seguir. Somos falhos, né? Paulo fala que me espinho na carne, né? Que às vezes nós erramos, nós cometemos erros. E isso venha tudo para a graça de Deus, né? Que a graça do Senhor venha sobre a nossa vida. Que nós não devemos aprender a falar sobre a soberania do Senhor, sobre o amor, promovendo sempre o bem, a fé, que venha através dos valores que estão, né? Tem que ser, transformando a comunicação num instrumento, né, de bênção e santidade. Que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém. Testemunhos que as pessoas olham e dizem assim: aquele lá será que é cristão? Se
diz cristão, mas faz completamente errado. Nós temos empatia com as pessoas, nós devemos olhar para a pessoa com mais humildade, sabendo que nós temos que nos transformar de dentro para fora. Às vezes nós somos muito arrogantes naquilo que falamos, que acham que aquilo ali é minha verdade e nada mais me basta. Não podemos esquecer que convence os corações não é por força nem por violência. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É o Espírito de Deus que convence. Nós estamos aqui só para falar a verdade, falar a palavra, aquilo que a palavra nos diz, nos instrui. O apóstolo Paulo fala sobre pedra de tropeço, sobre um alimento, que isso pode fazer alguém cair. Nós temos que refletir sobre a nossa vida, não só sobre o alimento, sobre tudo que nós fizemos. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos que nós, às vezes, nos expondo, falamos para alguém. Nós temos que analisarmos tudo. Que não saia da nossa boca palavra própria, mas que venha para edificar. Tem que ter transformação dentro de nós. A conversão é isso. Se eu fazia antes de uma maneira diferente, eu tenho que mudar. Começando mais um ano, nós temos a oportunidade aí de estar plantando algo hoje para colher amanhã ou no final do ano. Colher uma colheita 30, 60, 100 por um. É isso que nós temos que rever, amados. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, tem que ser baseado naquilo que a palavra diz. E muitas vezes nós somos pedra de tropeço na vida de alguém. Sabe, até na vida dos nossos filhos. Eu paro e reflito hoje também. Será que não sou uma pedra de tropeço para o meu filho? Meu filho se converteu primeiro, a minha filha também. Sobre a minha esposa. Não tem melhor que a esposa para dizer as mudanças que Deus fez na minha vida. Muitos amigos meus aqui da minha cidade de Natal, lá do Livramento, lá, que sabem vão estar assistindo esse vídeo aqui, vão entender o que eu estou falando. Que Deus tem nos transformado a cada dia. Cada dia nós fazemos um homem melhor, um ser humano melhor, um obreiro melhor, um servo melhor, que nós estamos aqui para servir. Que você venha refletir nessa tarde aí, pensar, né? Não nessa tarde, mas nesse dia de hoje, ou no dia que você vai estar assistindo aí. Será que nós não somos uma pedra de tropeço na vida de alguém? Você tem a oportunidade de fazer diferente. Então é o que eu digo, reflita. Busque de Deus, peça para Deus te mudar, peça para Deus te lapidar, para te não ser melhor, superior que os outros, mas ser diferente, ser humilde, ser sábio, ser justo, ser amoroso. É isso. Amém, meu amados? Que Deus abençoe aí. Nós devemos refletir sobre isso. Nós não devemos nos deixar que através da nossa vida ninguém tropece ou se desvie do caminho. Porque ai daquele que isso fizer. Ai do homem que fizer isso. Amém? Eu te convido a estar compartilhando esse vídeo, compartilhando o nosso canal aqui. Estou começando a fazer vídeos mais seguidos ainda, não estou 100% ainda. Ficamos um pouco, às vezes, envergonhados, às vezes não sabemos lidar bem ainda com a internet, mas estamos aqui para te dizer que Deus abençoe a tua vida. E abençoa a minha também. Continue compartilhando esse vídeo, levando para mais pessoas que queiram ouvir a palavra. Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando, lapidando, transformando. Amém?
que não seja uma pedra de tropeço, seja bênção na vida de alguém. Antes de falar qualquer coisa, reflita, peça a orientação de Deus e fale aquilo que edifica a vida das pessoas. Esse é o teu chamado, como cristão, como embaixador do reino do Senhor, e levar a verdade, o Evangelho a toda criatura. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe, um bom dia para você e continuamos firmes, debaixo da mão de Deus. Amém?